Olá pessoal, fazendo aqui um react a um comentário aqui da Multiversal, que tem uma controvérsia aí com relação à datação dos manuscritos do Mar Morto, né? Então eu vou dividir aqui em duas partes. Primeiro a datação propriamente dita e depois a questão de por que isso é, contraria a tese do Jesus romano, essa datação, né? Bom, vou trazer aqui o livro do Manuscritos do Mar Morto, do Gesa Vermes, onde ele vai trazer não, primeiro eu vou falar desse livro aqui, do Herschel Shanks. Herschel Shanks, para compreender os manuscritos do Mar Morto, ele vai falar ali especificamente aí do manuscrito, o manuscrito do templo, e o manuscrito do templo, pergaminho do templo, né? Ele coloca assim: eu, porém, creio que a data de composição do manuscrito é bem anterior, aproximadamente a 150, 125 a.C., sendo que as diversas razões me levaram a essa conclusão. Uma delas é que foram encontradas no Museu Rockefeller dois fragmentos inéditos da Caverna 4 de Qumran, que provém de outras cópias mais antigas dessa mesma composição. O mais antigo desses fragmentos foi composto em escrita de um estilo asmoneu, podendo ser datado aproximadamente da última quadra do século II a.C., por volta de 125 a 100 a.C. Portanto, o nosso pergaminho não poderia ter sido composto depois. Além do mais, acredito poder detectar no texto algumas alusões históricas que vêm confirmar a datação de 150 a 125. Aí, então, ele coloca isso aí na página 103, falando sobre o pergaminho do templo. Tá? Os textos, em geral, do manuscritos de Qumran são todos anteriores a 70, né? Porque eles teriam sido escondidos antes do conflito. Então, a informação que tem é que isso tudo veio antes dos anos 70. Então, nós estamos falando de textos que foram escritos bem antes de Vespasiano. Tá? Então, ali nesses textos, a gente tem já uma perspectiva apocalíptica. Uma perspectiva apocalíptica. Agora sim, trazendo o livro do Gesa Vermes, Manuscrito do Mar Morto, ele vai falar sobre outro manuscrito, encontrado lá também, que é o Manuscrito da Guerra, 1 QM, 4 QM. Ali, nesses textos, ele fala assim, ele tem ali uma perspectiva apocalíptica, né? Ele vai falar sobre um erudito que estudou esses textos, o Iadin. Ele diz assim, página 115. De acordo com Iadin e outros arqueólogos e historiadores, acredito que tanto as armas quanto as táticas do preceito da guerra correspondem mais à arte de guerra praticada pela legião urbana do que a da falange grega, especialmente o escudo quadrado, scutum, da infantaria, e o pequeno escudo redondo, brokel, da cavalaria, Parma, a formação de batalha em 3 linhas, as aberturas entre as unidades, os portões de guerra, tudo isso que está no texto parece característica dos exércitos romanos. Então, a luta que está sendo discutida ali contra os chamados Quitim, ao que tudo indica, é a luta contra os romanos. Além disso, apenas a cavalaria deveria usar armadura para as pernas, um costume introduzido no exército romano no tempo de Júlio César, na metade do primeiro século a.C. Este e outros detalhes semelhantes, assim como a representação geral dos Quitim como mestres do mundo, levam-nos à conclusão de que o preceito da guerra foi escrito algum tempo após a metade do primeiro século a.C. e, como referência ao rei dos Quitim, aponta para a época imperial, após 27 a.C. A data de sua composição deveria ser situada provavelmente nas últimas décadas do primeiro século a.C. ou no início do primeiro século. Tá? Página 115. Então veja, a perspectiva dos essênios é de uma batalha que vai acontecer contra os Quitim. Os Quitim são os romanos que vão ser derrotados. Então a perspectiva apocalíptica dos essênios é de um juízo final, de um grande conflito final que vai acontecer ali contra os romanos. Tá? Então as perspectivas apocalípticas ali daquela região que muito possivelmente influenciaram as perspectivas apocalípticas ali dos primeiros cristãos e de Jesus, tá? Era de que os romanos seriam derrotados. Então, a abordagem do Jesus romano, de que a narrativa de Jesus viria para anunciar os exércitos romanos, ela está totalmente contrária
ao contexto judaico daquela. É exatamente o contrário disso. A perspectiva apocalíptica da época era que os romanos seriam derrotados, não seriam eles vitoriosos. Então, toda essa narrativa apocalíptica dos essênios, que influenciou cristãos, ela vai exatamente na direção contrária que a multiversal está falando. Que Jesus viria para anunciar a chegada dos exércitos romanos, que viriam para vencer e conquistar. Não, é exatamente o contrário. Eles viriam para ser derrotados. Então, a literatura apocalíptica dos manuscritos do Mar Morto, ela derruba totalmente a tese do Jesus romano. Ela é absolutamente incompatível com a tese do Jesus romano. Então é isso. Muito obrigado, então.